O príncipe da Pérsia é mencionado unicamente no capítulo 10 do livro de Daniel, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, ao menos parcialmente simbólica. Essa figura é, provavelmente, uma referência a um ser espiritual maligno que exercia dominação sobre a região da Pérsia na antiguidade. Daniel teve uma visão perturbadora relacionada a uma grande guerra. Diante dessa revelação, ele entrou em um período de 3 semanas de pranto, jejum e oração fervorosa. Em resposta à sua busca, Deus enviou um mensageiro celestial para explicar o significado da visão. No trecho de Daniel 10, 1-9, lemos: No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, uma revelação foi dada a Daniel, que também era chamado de Beltesazar. A mensagem era verdadeira e tratava de uma guerra de grandes proporções. Ele recebeu a compreensão da mensagem em uma visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas. Não comi nenhum alimento saboroso, nem carne ou vinho tocaram meus lábios, e não usei nenhum tipo de loção até que se completassem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, enquanto eu estava à beira do grande rio Tigre, levantei meus olhos e vi diante de mim um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz em sua cintura. Seu corpo brilhava como topázio, seu rosto reluzia como um relâmpago, seus olhos eram como tochas flamejantes, seus braços e pernas pareciam bronze polido e sua voz ressoava como o som de uma multidão. Eu, Daniel, fui o único que viu essa visão. Os homens que estavam comigo não viram, mas, tomados de um grande temor, fugiram e se esconderam. Dessa forma, fiquei sozinho contemplando aquela grande visão. Perdi todas as minhas forças, meu rosto ficou pálido como a morte, e eu não conseguia me mover. Ao ouvir sua voz, desmaiei e caí com o rosto no chão. Daniel estava preparado para receber uma revelação profética. O anjo trazia uma mensagem que envolvia o rei Ciro e também o estabelecimento do reino de Deus na terra. A visão foi tão intensa que, mesmo sem ver a figura celestial, os homens que estavam ao redor de Daniel ficaram aterrorizados e fugiram. Um toque do anjo fez Daniel levantar-se tremendo, e ele ouviu as palavras: Daniel, homem muito estimado, preste atenção ao que vou lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Com dificuldade, Daniel ficou de pé. O mensageiro continuou: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, sua oração foi ouvida, e eu vim em resposta a ela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, pois eu havia sido retido ali com o rei da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá com seu povo no futuro, pois a visão refere-se a um tempo ainda por vir. Esse relato oferece um vislumbre da batalha espiritual que ocorre no plano invisível. Enquanto Daniel jejuava e orava, o anjo enviado em resposta foi impedido pelo príncipe da Pérsia, uma figura demoníaca de alta hierarquia designada para influenciar negativamente aquela nação. Essa estrutura espiritual maligna é composta por principados, potestais e demônios de diversos níveis de comando, conforme ensinado em outras passagens bíblicas. A hierarquia demoníaca existe para promover a guerra espiritual, refletindo o orgulho de Satanás e sua obsessão por poder e controle total. No entanto, o reino de Cristo prevalecerá, estabelecendo um período de paz que durará 1000 anos, conforme descrito em Isaías 11:06. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro e o leão novo pastarão juntos, e o menino os conduzirá. Ao longo das Escrituras, vemos a distinção entre demônios e o próprio diabo. Satanás é um ser espiritual com um corpo angelical e não pode possuir pessoas fisicamente, mas influencia seus pensamentos. Os demônios, por outro lado, são espíritos malignos que podem ocupar corpos de humanos ou animais. A narrativa de Daniel exemplifica o poder das orações e como nossa conduta espiritual tem impacto direto nos eventos invisíveis. Efésios 6:10-18 reforça: revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. Devemos estar preparados com a verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus, pois a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Na visão final, o mensageiro celestial disse a Daniel que, após enfrentar o príncipe da Pérsia, ele também lutaria contra o príncipe da Grécia. Isso indica que diferentes entidades demoníacas influenciavam impérios terrenos. Miguel, o arcanjo, é apresentado como protetor de Israel, um defensor designado para lutar em favor da nação escolhida. O livro de Judas, verso 9,
menciona Miguel contendendo com o diabo pelo corpo de Moisés. Mesmo com seu grande poder, o arcanjo não condenou Satanás diretamente, mas disse: "O Senhor te repreenda." Isso demonstra a humildade e submissão de Miguel à autoridade divina, mesmo sendo um guerreiro celestial de alta patente. Demônios são descritos na Bíblia como seres com vontade própria, capacidade de falar, compreender e expressar emoções. Eles são seres conscientes, dotados de doutrinas enganosas, desejos malignos e um poder destrutivo sobre aqueles que dominam. No entanto, em Atos 10:38, vemos que Jesus foi ungido para libertar os oprimidos pelo diabo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem e curando todos os que estavam sob o poder do maligno. Cristo, com sua missão redentora, demonstrou que o poder do Espírito Santo supera qualquer força do mal. A história de Daniel nos lembra que nossas orações são ouvidas desde o momento em que as fazemos, mesmo que as respostas sejam temporariamente retardadas. Como em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Assim como Daniel perseverou, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A narrativa nos encoraja a lembrar que o reino de Deus está constantemente em ação e que a nossa luta tem um propósito eterno. Se você deseja iniciar uma nova vida com Cristo, basta uma decisão sincera: aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida.